Fala, futuro calouro! Quer saber os pontos que realmente caem nas provas de história do vestibular? Bom, eu sou Roberta Luz e eu trabalho com os vestibulares do Rio e do Enem há mais de 15 anos. E já aprovei milhares de alunos e quem sabe você vai ser o próximo. Então já se inscreve nesse canal para você não perder nada. Aqui vão ser várias dicas e resumos específicos para que você consiga entender melhor a matéria de história e realmente ser aprovado nos melhores vestibulares do Brasil. Bom, hoje o tema é expansão marítima e vamos começar. Se você já é cria, não deixa de comentar aqui que você é cria. E se você não é, também comenta se você curtiu essa aula, se ela valeu para você. E me segue também no meu Instagram, que é Prof. Roberta Luz. E aí você vai conhecer um pouco do que é ser cria. Já deixa uma mensagem e vambora para a aula de hoje. A expansão marítima e comercial, ela mudou completamente o que acontecia antes no mundo. E aí, a gente tem que entender, primeiro, quem foram os primeiros países que participaram e começaram essa expansão marítima europeia, ali no século XV, como que essa expansão tem tudo a ver com o nosso Brasil e, mais importante de tudo, quais foram as consequências dessa expansão. E é basicamente isso que a gente vai falar aqui. Vou apresentar alguns dos meus slides para vocês perceberem como que foi acontecendo exatamente essa modificação de um pouco de relação entre poucos continentes para algo que se tornou quase que globalizado e você via em vários locais do mundo, né? Então, basicamente, essas grandes navegações, elas vão ali do século XV ao século XVI. Mas o que eu quero que vocês saibam é que já tinham outros países, inclusive, que faziam navegações muito maiores do que essas que os europeus vão fazer aí no século XV. Por exemplo, a China, ela já tinha navios e várias ideias que já estavam muito fortes nessa época. Mas o que a gente vai ver é que os europeus também vão começar a se jogar cada vez mais nos oceanos e deixar de fazer ali aquele comércio que estava muito centrado nesse mar aqui, ó, o mar Mediterrâneo, tá? Que basicamente liga ali o continente africano ao continente europeu. No começo ali, no século XIV, antes disso, essas trocas comerciais elas aconteciam principalmente ali por aquele mar. Com as grandes navegações, isso vai mudar, tá? A gente tem uma mudança desse mar Mediterrâneo que deixa de ser o centro dessas trocas comerciais e de pessoas e de culturas, e a gente vai ver ali o Oceano Atlântico se tornando esse grande novo centro de comércio e muitas outras coisas que vão acontecer por ali, né? Bom, alguns textos e alguns vestibulares já cobraram esse movimento como uma primeira globalização. E eu não sei se vocês conseguem entender o motivo, mas basicamente, se vocês viram ali aquele mapa que eu mostrei para vocês, o que a gente consegue perceber é que agora, com essa expansão marítima europeia, vários continentes vão começar a se conectar. A gente tem a Europa, a África, a América, a Ásia, e agora esses continentes vão estar cada vez mais interligados, principalmente por causa dessa expansão no Oceano Atlântico. Mas deixa eu contar uma fofoca para vocês. Nessa época, os europeus, eles achavam que existiam monstros no mar, no oceano mesmo, tá? E com sereias e vários outros monstros que poderiam engolir você, além dos problemas naturais que você poderia ter ali no oceano, né? Mas isso ainda assim não fez com que eles continuassem em casa morrendo de medo, né? O que vai fazer então com que esses europeus, de fato, saiam então em busca desses outros continentes e dessas outras terras, vamos dizer assim, mesmo com esse mar que eles achavam que tinha sereias, monstros e que era meio tenebroso? Bom, o que vocês precisam entender é que essas motivações eram muito fortes. E isso tem tudo a ver com uma palavrinha chave para vocês entenderem a expansão marítima, que são as especiarias. Especiarias, gente, são vários produtos que vão ter principalmente ali no Oriente e que eram muito utilizados principalmente na culinária europeia e que os europeus gostavam muito de usar como condimento. O que vai acontecer? Como esses produtos vinham do Oriente, eles eram muito caros e quando eles chegavam ali na Europa, eles vinham pelo mar Mediterrâneo e tinham que pagar impostos em cada uma lá das cidades, principalmente italianas, que eles passavam. O que
os portugueses e depois os espanhóis e, enfim, todos os que vão entrar nessa corrida aí da expansão marítima, eles vão pensar em conseguir uma rota direto para esse Oriente e pegar lá na fonte essas especiarias, tipo canela, cravo e essas outras que eu até coloquei aqui nos slides para vocês. O que é importante é vocês saberem que isso dava muito lucro, tá? Mais de 600% de lucro, então é muito dinheiro. E não é só isso que esses portugueses e espanhóis vão buscar nessa expansão marítima, né? Eles buscam também terra, eles buscam metais preciosos e eles buscam expandir a fé católica. Isso é muito importante porque também vai acabar justificando essa expansão e legitimando todas essas ideias que os europeus começaram a propagar a partir daí. Então tá bom, Roberta, já vimos as motivações. Isso é um ponto importante que vai cair aí no seu vestibular, então já anota, tá? Pra você não perder nenhuma informação. Mas para além das motivações, a gente também tem que entender quais foram os países que saíram na dianteira, que começaram, de fato, esse processo de expansão europeia. E aí a gente tem que lembrar daquele país que, no caso, né, tem tudo a ver com a gente, que é Portugal. Tá? Os portugueses, eles tinham ali algumas características no país deles que ajudaram nesse processo de expansão marítima. Vamos lembrar quais são? Primeiro, eles tinham conseguido se centralizar de maneira antecipada, enquanto os outros europeus ainda estavam ali vendo quem eles eram, o que eles iam fazer, quem que eles estavam expulsando da região deles, os portugueses conseguiram, de fato, centralizar o seu território. Além disso, eles tinham uma forte burguesia, que vai ajudar também nesse processo. Além da Igreja Católica, que eu falei para vocês, que vai também buscar legitimar não só essa expansão, mas conseguir mais fiéis e terra também, tá? E a gente tem que lembrar que os portugueses passaram a estudar muito e tiveram conhecimentos herdados pelos mouros e eles acabaram tendo muito acesso a conhecimentos náuticos. Por exemplo, eles desenvolveram e tentaram testar cada vez mais tecnologias que fossem referentes a essas questões. Mas eu coloquei aqui logo para vocês não esquecerem quais são essas características que Portugal tinha que ajudaram nesse processo de pioneirismo na expansão marítima. A primeira é aquele espírito cruzadista, né? Aquela ideia de guerra cristã e vamos recuperar os territórios que são sagrados e mais do que isso, né? Usar esse espírito, né, cruzadista das cruzadas lá da época medieval para usar também nessa expansão marítima. Que, como eu falei para vocês, tem tudo a ver com o fato de que Portugal conseguiu se centralizar politicamente de maneira precoce, tinha um rei que estava ali buscando melhorar ali as suas condições e também inovações tecnológicas. Mas o que Portugal vai fazer é começar essa expansão aqui no Oceano Atlântico, descendo ali o chamado périplo africano para tentar chegar até as Índias. Só que, como vocês podem ver aí nesse mapa, eles também chegaram cada vez mais próximos do continente americano. E isso tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com o Brasil, né? Fica uma dica aí que eu também adoro filmes e espero que vocês gostem também. Filme, série, qualquer coisa de audiovisual. Eu vou sempre indicar alguma coisa pra vocês. E hoje tem uma série muito boa, que é inclusive com o Rodrigo Santoro, que traz um pouco dessa expansão, mas não de Portugal, mas principalmente da expansão da Espanha. Se chama Sem Limites. Já ouviram falar? Já viram? Comenta aqui pra eu saber. E se você ainda não curtiu o vídeo, já aproveita e deixa aí o seu joinha. E por falar em Espanha, eu não sei se vocês já sabem, mas eu estou aqui na Espanha, estou falando aqui de Barcelona, porque estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Barcelona, mas eu não deixei os meus vestibulandos sozinhos. Continuo então aqui na internet pra gente se conectar e qualquer dúvida vocês também podem mandar aqui. E já falamos, então, das motivações para essa expansão, né? Que a gente tinha as especiarias, metais, terra, expansão da fé. E falamos também dos dois primeiros países e por que eles foram os pioneiros, tá? Mas agora ainda falta a gente falar um pouco, né? Como eu comecei a falar aí da Espanha para vocês e que indiquei essa série muito boa, além disso, nós temos que entender
que, como Portugal e Espanha foram os primeiros a se lançar nessa expansão marítima, isso acabou fazendo com que eles também dividissem o mundo entre eles, num tratado que talvez vocês lembrem, que era chamado de Tratado de Tordesilhas, não é isso mesmo? E, claro que assim, tiveram alguns outros tratados antes que não deram muito certo, mas basicamente, esses dois reis, que são Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Isabel, uma mulher que teve muita influência exatamente nesse processo de expansão, porque ela também vai acreditar muito em um navegador que nem era espanhol mesmo, mas que chegou lá depois desse casamento entre esses dois reis católicos, e ele perguntou, na verdade, se esses reis não queriam financiar a ideia que ele tinha de chegar às Índias, mas por um caminho um pouquinho diferente. O Cristóvão Colombo, ele fala, né, que a Terra é redonda, então que ele deveria navegar para ali, ó, para a esquerda, ou para a direita, né, dependendo de onde é que você tá vendo aí o mapa, mas para chegar e dar a volta e conseguir ali chegar até o Oriente. A ideia estava certa, só que ele esqueceu que tinha um detalhe ali no meio, que era o continente americano, né? E é isso que, inclusive, eu falo muito pra vocês. Essa foto aí sou eu aqui na Espanha, pensando exatamente em como vocês podem pegar um pouco dos conhecimentos que vocês estão conseguindo agora e colocar isso em prática. Sabe como é que vocês vão fazer isso? Mapas mentais. Isso é uma das coisas que eu tô estudando muito aqui no meu doutorado e que é muito efetivo na hora de vocês fazerem alguns resumos, tá? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês entenderem como é que faz um mapa mental, tá? E aí, a gente termina a nossa aula falando das consequências dessas viagens, tanto do Cristóvão Colombo, quanto do Pedro Álvares Cabral, quanto do Vasco da Gama. O que isso mudou, né? É isso que vai ser importante para vocês quando a gente pensa na expansão marítima e nas questões que vão ser cobradas de vocês no vestibular, tá? A gente tem, então, como consequências aí, o fortalecimento da burguesia, que vai acabar conseguindo mais comércio com essa expansão marítima. O fortalecimento também da nobreza, que a gente tem que pensar que eles conseguiram mais terras, então, consequentemente, a nobreza também vai se fortalecer, assim como os reis, né, que vão formar impérios coloniais, isso também é muito importante. E Portugal e Espanha vão se tornar os países mais ricos do mundo. E com isso, a gente tem a quebra daquele monopólio das cidades italianas que tinham aquele comércio ali no Mediterrâneo, tá? O deslocamento saiu do Mediterrâneo e foi ali para o Oceano Atlântico. Mas eu coloquei aí uma observação muito importante, que é a maior consequência dessa expansão marítima, que foi o genocídio dos povos originários, no momento em que esses portugueses, espanhóis e depois outros europeus vão invadir as terras, principalmente do continente americano, mas também de outros continentes, e simplesmente roubar, massacrar e fazer exatamente uma destruição em muitos desses locais e em muitas etnias. Isso vai promover não só uma violência generalizada, mas o início daquilo que a gente conhece como colonização, e que vocês já viram muito, que sabe que cai, né, no vestibular. Então, bom, basicamente, esses foram os efeitos dessa expansão marítima, as consequências dessa expansão, e é isso que vai ser muito cobrado de vocês no vestibular, tá? Isso é dica de cria, hein? Só os meus alunos que são cria sabem. Quando o vestibular ele olha para essas consequências, ele vai sempre tentar fazer com que vocês tenham uma reflexão em cima de cada um desses acontecimentos. Quais foram os impactos sociais da expansão? Quais foram os impactos econômicos? E aí vocês começam a separar e entender um pouco melhor cada um desses contextos, suas causas e suas consequências. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, não esqueçam de deixar aí para eu saber, tá? Inclusive, eu que adoro uma viagem, já recomendo vocês que se vierem aqui em Barcelona, tem um monte de referências a essa colonização e essa expansão marítima. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que a gente vai ficar tirando foto com um colonizador que matou um monte de gente, né? Aí também a gente tem que refletir com quem que a gente está querendo ficar tirando selfie, né? Mas aí eu deixo isso para outro vídeo. A ideia aqui era fazer um vídeo curto que vocês entendessem basicamente os principais contextos para fazer uma questão sobre expansão marítima.
Se você gostou, já deixa o seu like, já me segue lá no Instagram, Prof. Roberta Luz, e deixe seu comentário para eu saber se vocês estão gostando. Um beijo e toda semana eu espero postar um novo resumo aqui para vocês. Nos vemos!